Bom, começar pelo meu nome. Eu me chamo Letícia, tenho 19 anos e não costumo muito pregar, compartilhar da palavra de Deus assim. Costumo cantar mais e é sempre um novo desafio falar perante as pessoas, falar ainda mais da palavra de Deus com as pessoas. Mas o Senhor nos chama e aqui estamos. Deste púlpito aqui, eu escutei palavras e sermões preciosos que fizeram mudanças na minha vida e que tocaram o meu ser. E agora, neste momento, estou nessa incumbência de levar também uma mensagem e que essa mensagem venha tocar o coração de cada um. Nesse congresso, nós temos estudado diversos temas como verdadeira educação, fé, vida no campo. E quando eu olho aos privilégios que Deus nos deu, eu fico sem palavras. Porque os antigos, os patriarcas, queriam ter vivido em nossa época. Nós temos mais conhecimentos do que todos tiveram em todas as eras. Nós sabemos como construir uma família. Nós sabemos, pela misericórdia do Senhor, onde devemos morar. Até os móveis da casa, o Senhor orienta como devem ser. É impressionante como o Senhor tem misericórdia de nós. Eu cresci no campo, graças a Deus. Meus pais receberam essa mensagem há mais de 30 anos atrás. E eu tive o privilégio de ter uma educação no campo, aprender sobre trabalho útil e aquilo que o Senhor nos ensina. Isso foi essencial para a minha vida. Porém, quem seria eu, mesmo no campo, mesmo com verdadeira educação, se eu não tivesse conhecido a Cristo? Ninguém. Queridos pais, meus amigos jovens também, nenhuma das reformas que Deus nos deu são suficientes por si mesmas. Os pais, ao educar seus filhos, precisam de Cristo. Os filhos, ao aprenderem de seus pais, precisam de Cristo. Porque se vamos ao campo, moramos no campo, tentamos dar a verdadeira educação para nossos filhos, mas não temos o novo coração, como nós temos estudado, o novo pacto. A palavra de Deus viva em nós, transformando as nossas vidas. Nós estaremos na forma, mas não na verdadeira piedade. Então, pais e filhos, todos nós precisamos de Cristo e desesperadamente de Cristo. Essa é a mensagem que irá brilhar no nosso povo nos últimos dias. Cristo e sua justiça. Então, vamos estudar um pouco de Cristo, porque nós pregamos que quando o caráter de Deus for representado perfeitamente, aí ele virá. Mas às vezes nós pregamos isso e não conhecemos a Cristo. Estudamos a Cristo diariamente, sabemos todos os pormenores de sua vida. Às vezes conhecemos muitas biografias, eu gosto de biografia. Mas quando se fala de Cristo, não lembramos muito bem quais eram os detalhes daquele acontecimento. Precisamos desesperadamente de Cristo. 2 Coríntios 11, verso... 2 Coríntios 11, eu esqueci de pôr o verso. Diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É possível que vivamos no campo, longe de todas as tentações, mas estejamos longe de Cristo. Agora, a vida com Cristo, junto com as orientações que Deus nos deu, produzirá um povo que abalará essa terra. O revivamento e a reforma andam juntos. Não podemos nos lembrar de um, mas nos esquecermos de outro. Não podemos falar que somos de Cristo, mas ignorar as reformas, ao passo que não podemos focar nas reformas e nos esquecermos de Cristo
e de como que Ele dá o poder suficiente para cumprir as suas promessas. Isso anda junto. E nós aqui aprendendo de todas essas coisas, pela graça e pelo poder de Deus, com Cristo habitando no nosso coração e Cristo sendo a nossa justiça, estaremos na terra para fazer aquilo que fomos chamados a fazer, que é sermos uma boa influência ao mundo que está perdido. Não nos apartemos da simplicidade que há em Cristo. E para conhecermos essa simplicidade, devemos estudar o seu caráter. Meus irmãos, se há um povo que corre o perigo de cair no mesmo pecado dos judeus, somos nós, adventistas do sétimo dia. Atos dos Apóstolos, página 11. Mediante os ensinos do sacrifício expiatório, Cristo devia ser exaltado perante todas as nações, e todos os que olhassem para ele viveriam. Cristo era o fundamento da organização judaica. Todo o sistema de tipos e símbolos era uma compacta profecia do Evangelho, uma representação em que se continham as promessas da redenção. Cristo estava se revelando durante todo o Antigo Testamento através de tipos e símbolos para que as pessoas conhecessem a Cristo. Cristo era o fundamento da religião judaica, a gente está aprendendo isso com o Spino, assim como Cristo é o fundamento da nossa religião hoje. Mas olha o que aconteceu com os judeus. Mas o povo de Israel perdeu de vista seus altos privilégios como representantes de Deus. Que isso não ocorra conosco, irmãos. Esqueceram-se de Deus e deixaram de cumprir sua santa missão. As bênçãos por eles recebidas não produziram bênçãos para o mundo. Apropriaram-se de suas vantagens para a glorificação própria. Excluíram-se do mundo para escapar à tentação. Irmãos, é verdade que nós não podemos nos contaminar com o mundo, porque o mundo, ele nos atrai. E não adianta falarmos que somos resistentes, porque nós não somos. Nós precisamos de, assim como Cristo nos retirar para as montanhas, para o contato com o eterno Deus, o contato verdadeiro e a verdadeira comunhão. Mas essa é uma linha tênue, porque também nós não podemos receber as bênçãos de Deus que Ele nos entrega e guardarmos isso para nós mesmos, focarmos no nosso próprio estilo de vida, como um povo que guarda o que tem para si mesmo e vive em egoísmo, enquanto o mundo sofre por falta de conhecimento. Precisamos ser uma geração que leve adiante esta mensagem. E eu não estou falando de você sair além-mar. Isso não quer dizer ser missionário, a gente sabe disso. A Clema estava falando sobre as famílias, o papel das mulheres como filhos, filhas, esposos, esposas, pais e mães, principalmente pais e mães. Nós podemos viver isso. Sermos destituídos do nosso egoísmo e levar aos nossos filhos, aos nossos pais, a quem estiver por perto, aos nossos vizinhos que não são cristãos, a mensagem da cruz que irá salvar, que salvou a nós e que também irá salvar a cada um deles. As restrições por Deus impostas na sua associação com os idólatras, como um meio de prevenir-lhes o conformismo com as práticas pagãs, eles as usaram para levantar um muro de separação entre si e as demais nações. Nós não podemos pegar o conhecimento que nós temos, as reformas, alimentação, vestuário, e agora nos apropriarmos delas e olharmos para aqueles que a não praticam como imundos, pecadores, assim como os judeus faziam com seus semelhantes. Deus nos deu estas reformas maravilhosíssimas para que nós a vivêssemos, mas que também não viéssemos a olhar para os nossos semelhantes, criados por Deus, perdidos pelo pecado e necessitados da graça de Cristo. Não podemos olhar para eles como se nós fôssemos superiores a eles, porque não somos. Somos todos iguais, igualíssimos aos olhos de Deus. Todos nós carecemos da graça de Cristo.
mas nós temos agora um privilégio e uma responsabilidade. Essa é a única diferença. Temos uma responsabilidade especial devido à quantidade de ensinamentos que Deus nos deu, mas não somos melhores que nenhuma criatura de Deus. Então, o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo, o desejado de todas as nações. E eu queria chamar os irmãos, é um livro tão conhecido, mas vamos ler de novo o Desejado. O Desejado mudou minha vida, irmãos. Eu li poucas vezes, eu quero ler mais, porque quando eu leio o Desejado, não sei qual a experiência de vocês, parece que Cristo pessoalmente está do meu lado. E eu passo pela vida de Cristo como se eu estivesse vivendo com Ele. Precisamos estudar a vida de Cristo para que a nossa religião não seja uma religião vazia. Filipenses 2, versos 5 a 8. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Isso aqui é uma promessa. Que haja em vós, haja luz, o poder de Deus manifesto pela palavra. Então, que haja em nós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Mas como que essa mente se comporta? Isso a gente lê nos próximos versos. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é nosso maior exemplo. A mente de Cristo produz servos. Servos de Cristo e servos de nossos semelhantes aqui nesta terra. Mas servos também de fora, que precisam de luz. Beneficência Social, outro livro que eu recomendo fortemente. Se vocês não leram Beneficência Social, nós precisamos desses conhecimentos. Página 65. Precisamos ter a mente de Cristo, se não quisermos cansar-nos de fazer o bem. Quando nós não temos a mente de Cristo, nós nos cansamos de fazer o bem. É cansativo você se humilhar a si mesmo. É cansativo ser abnegado. É cansativo. Mas precisamos da mente de Cristo e do poder da palavra, das promessas de Deus, para que nós não nos cansemos de fazer o bem. Estamos aqui na terra somente para uma coisa, irmãos. Para fazer o bem. Para uma coisa nós estamos aqui. Nós não estamos para sermos felizes profissionalmente. Nós não estamos aqui para sermos, para nos casarmos, apesar de Deus nos dar isso como um privilégio. Nós não estamos aqui para qualquer outra coisa, senão fazer o bem. Em qualquer classe social que você seja, em qualquer ambiente que você esteja, mesmo ainda na cidade, Deus irá prover a ida para o campo, se a gente crer, porque Deus é maravilhoso e nos dá aquilo que queremos quando queremos fazer a sua vontade. Mas estamos aqui para fazer o bem onde estamos. Olha só, Colossenses 3, verso 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Vamos ler aos poucos. Misericórdia. Existe uma condição para que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é? Nós temos que ter misericórdia do nosso próximo. E muitas vezes, quando nossos filhos erram, não tenho filhos, mas sei como é. Quando nossos filhos erram, nós logo o castigamos. Mas quando a gente estuda um pouco, a gente vê que muitas vezes os defeitos dos filhos são os próprios defeitos dos pais passados a eles. E não temos misericórdia. A mesma coisa com nossos pais. Às vezes os nossos pais não se comportam como a gente gostaria que se comportassem. Ai, se meu pai fosse de outro jeito. Ai, se minha mãe fizesse de outra forma, ia ser tão melhor. Mas Deus teve misericórdia de nós quando nós não fazíamos do jeito que Ele gostaria que nós fizéssemos. Por isso nós temos que ter misericórdia de nossos irmãos. Benignidade. Amados, precisamos ter bondade com nossos semelhantes. E isso a gente vê em Cristo. E somente contemplando a Cristo seremos iguais a eles.
Humildade. A humildade de Cristo quebra o meu coração em pedacinhos, porque Cristo foi o ser mais excelente em toda a capacidade intelectual, mais excelente em capacidade de raciocínio, de saber a hora de falar com toda a sabedoria dos altos céus, vinda da comunhão com Deus. Mas me impacta que mesmo sabendo de tudo, ele deixava os outros falarem. Sentado a uma roda de conversa, ele não era aquele que queria que mostrar que sabia. Ele deixava que os outros falassem, expressassem suas dúvidas. Que humildade do Rei dos Reis! E muitas vezes nós não sabemos nem isso aqui e achamos que sabemos de tudo. Mas Paulo diz: aquele que pensa que sabe de alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Precisamos de ser menos falantes, mais ouvintes e com a humildade que vem do céu. Mansidão. Ser manso é difícil. Ser manso é fácil, até que façam algo contrário à nossa vontade. Mas está em Cristo a solução e a resposta para as nossas necessidades. Longanimidade, paciência, saber esperar. Verso 13. Suportando-vos uns aos outros. Isso é difícil, irmãos. Principalmente em uma comunidade religiosa, suportar uns aos outros. Só uma ênfase nesse suportando, Letícia. Muitas das vezes a gente pensa que é só isso, né? É tolerar uns aos outros. A palavra suporte, ela não é só nesse ponto. O suportando é ser um suporte para os nossos irmãos também. Não é só tolerar, é ser um braço estendido para o nosso próximo, para o nosso irmão. Ela tem duas conotações, É verdade. essa frase. Muito interessante. Obrigada, irmão. Então, suportando de auxiliar no que os outros precisam, mas também tendo a paciência de, mesmo que eu não pense como você, eu suporto você e eu o amo. E que o amor de Cristo seja parte do meu ser, para que mesmo que a pessoa não faça o que eu queira, eu a suporte. Somente com Cristo, somente em Cristo. E perdoando-vos uns aos outros. Se nós temos dificuldade de perdoar, caiamos ao pé da cruz. Olhemos para nós mesmos e vejamos quão terríveis nós somos. Porque olhando para nós mesmos, vendo a nossa malignidade no nosso coração, nós vamos estar chocados perante como que Deus nos perdoou. Às vezes nós achamos que nós somos bons ainda. Mesmo já sabendo dessas coisas da justiça de Cristo, que nós temos que olhar para o nosso coração e ver como nós somos maus, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas, às vezes, a gente ainda pensa que a gente é bom. Nós somos maus. E mesmo assim, Cristo nos perdoou. Esse deve ser o motivo pelo qual nós perdoamos nossos irmãos. Se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando a gente lê Mateus 5, tenho sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Mas leia um pouco antes sobre que tipo de perfeição é contida naquele texto. A perfeição em amor. Não é fácil, irmãos. Precisamos de Cristo para isso. Quando olhamos para Cristo, não sei se dá para ver pela claridade, mas nós vemos um ser que viveu para servir, um ser que viveu para os outros. Cristo não pensava em si mesmo. Em nenhuma parte do seu ministério, Cristo pensou em si. Em nenhum dos anos que viveu, ele quis para si, viveu para os outros. Examinemos nosso coração. Ainda existe ambição egoísta no meu coração? Que Cristo nos livre disso, irmãos. Desejado, página 10. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. E este é um dos meus textos preferidos, preferidíssimos do Desejado. Fala da natureza, que eu amo, mas fala sobre como a natureza se comporta.
Não há nada, a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nada vive para si senão o coração egoísta do homem. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixe de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida, sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção para o mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe acendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra a fim de que ela produza e floresça. Aquilo que comemos nas refeições aqui no Triunfo são fruto dessa lei que Deus colocou no universo. Aquilo que nós comemos, o arroz, o grão de bico, seguiu essa lei de viver, de crescer, de nascer para dar. E nós, como seres humanos, somos os únicos que vivemos para nós mesmos. Um dos meus capítulos preferidos desejado é o capítulo que fala sobre a infância de Jesus. Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincarem em sua inocência e em sua inocente alegria, as criaturas dos bosques, os pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes por sua presença. Somos esses cristãos do mundo? Todos se sentem felizes pela nossa presença? Quando nós chegamos, as pessoas falam, ih, chegou. Ou as pessoas falam, graças a Deus, fulano chegou. Vai ajudar a gente, vai motivar a gente. Apesar de Cristo estar nas montanhas, ele ainda assim tinha contato com as pessoas. Tinha seus momentos de solitude. Mas vejam que eles se encontravam com as pessoas. Então, ele tinha contato com pessoas quando era criança. Mas as pessoas que ele tinha contato eram abençoadas pela sua presença. Olha só agora, que lindo. Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos, detinha-se para aliviar um pássaro ferido. Nada havia para ele indigno de sua atenção, coisa alguma a que desdenhasse prestar auxílio. Que coisa linda, irmãos. Precisamos ser pequenos Cristo, como a Clema falou. Esse é Cristo, irmãos. Esse é Cristo. Precisamos desse grau de comunhão com Deus para que não vivamos para nós mesmos, para que tenhamos esse coração sensível à dor do nosso próximo. Amém, irmã, é verdade. Glória a Deus. Queremos viver abençoados? Maiores Institutos de Cristo, página 23. Há uma doce paz para o espírito compassivo, uma bendita satisfação na vida de esquecimento de si mesmo em benefício de outros. Há uma doce paz para o espírito compassivo,
uma bendita satisfação na vida. Muitas vezes nós achamos que a satisfação da nossa vida vai estar em nos realizar profissionalmente, ou até mesmo em comprar um terreno no campo. Isso é muito legal. Quando você está começando, e aí você compra seu terreno, planta seus primeiros pés de fruta, constrói a sua própria casa, aprende a viver com sustentabilidade. Mas sua vida não será uma bênção se você viver em todo esse sistema abençoado pelo céu e dado por nós pelo céu, se você viver para você mesmo. Mesmo no campo, nós podemos estar perdidos se nós não aprendemos a ser como Cristo. Esquecimento de si mesmo em benefício de outros. Quantas horas do dia nós passamos pensando em nós mesmos? Nossas próprias vontades, nossos próprios sonhos, nossos próprios desejos. Outro dia, o Senhor me repreendeu quanto ao conteúdo da minha oração. Ao orar a Deus, eu percebi que metade para mais da minha oração era sobre mim, sobre o que eu queria, sobre o que eu precisava. E eu percebi que quando eu ia orar pelos outros, Senhor, abençoa meus amigos, abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus sobrinhos, todo mundo, em nome de Jesus, amém. Eu não era cuidadosa com meus semelhantes na minha oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Até nas nossas orações pode haver egoísmo. Senhor, quero orar pela a vida da minha amiga. O Senhor conhece a história dela e ela precisa de Ti. Então que neste momento o Senhor toque o coração dela. Que o Senhor a lembre de buscar ao Senhor. Eu quero vê-la no céu. Precisamos esquecer-nos de nós mesmos e receber a vida de Cristo, que não se preocupa consigo, mas que se preocupa com os nossos semelhantes. Olha só. Aquilo que recebemos de Cristo, devemos dar a outros. Tão certo como recebemos, devemos igualmente dar. Ninguém que recebe a graça de Cristo pode guardá-la para si mesmo. Tão logo Cristo se torna uma presença permanente no coração, não seremos capazes de ver almas perecendo na ignorância para com a verdade e permanecermos inativos. Faremos qualquer sacrifício para poder alcançá-los, e nenhum de nós é tão pobre que não possa fazer diariamente sacrifícios por Cristo. A abnegação não está diretamente associada se eu tenho condição financeira de ajudar alguém. Você pode ser o mais pobre dessa terra, ainda assim você pode ser uma bênção ao seu semelhante e você pode fazer sacrifícios por Cristo. Mas ninguém pode dar aquilo que não possui. Na obra de Deus, a humanidade nada pode originar. Não tem como termos amor por nós mesmos. Não tem como nós tentarmos viver a vida de Cristo por nós mesmos. Precisamos de pedir diariamente transformação da nossa mente para termos a mente de Cristo e não nos cansarmos de fazermos o bem. Ninguém pode, por seus próprios esforços, tornar-se para Deus um portador de luz, vertido pelos mensageiros celestes nos tubos de ouro, para ser conduzido do áureo vaso às lâmpadas do santuário. O dourado óleo produzia a luz contínua, clara e brilhante. Parábola de Jesus 228. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se hoje carecemos da graça de Cristo, busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar amor sem antes reconhecer o amor de Cristo na cruz do Calvário, morto por mim. Ninguém pode levar o Evangelho à frente, avante, se ainda não foi quebrantado por Cristo, jogado aos pés da cruz e reconhecido o Salvador que nos salva todos os dias. Precisamos de Cristo desesperadamente, irmãos. Olha só, o amor de Deus, continuamente transmitido ao homem, é o que o habilita a comunicar luz.
O áureo óleo do amor corre livremente no coração de todos os que, pela fé, estão unidos a Deus para resplandecer novamente em boas obras, em serviço real e sincero para Ele. Finalizando com essa promessa, Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando a esse Jesus, com sua vida abnegada, que preferiu o nosso conforto, a nossa alegria, a nossa redenção, a sua glória, as mansões celestiais. Cristo se tornou humano para sempre, irmãos. As marcas da cruz estão nas suas mãos, lá no céu, agora. Quanto amor, irmãos! Meditemos no sacrifício de Cristo diariamente, para que nós não sejamos enganados e nos afastemos da simplicidade que há em Cristo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? É possível que nós desfaleçamos, já estando no campo, já sendo vegetarianos estritos, já tendo a verdadeira educação. É possível desfalecer vivendo nesse sistema, a menos que nós tenhamos uma vida com Cristo e tenhamos recebido e continuamente recebido a mente de Cristo todos os dias. Precisamos desesperadamente de Cristo, irmãos. Não há mais tempo. Não há mais tempo para vivermos uma religião vazia, como muitas vezes ou por muitos anos vivemos. Precisamos que Cristo quebre nosso coração, hoje e todos os dias, para que nós não venhamos a estar enganados, porém achando que estamos na verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nele está o poder e a vitória. Nele está a realização de uma família bem ordenada, uma família que cresce na verdadeira educação, presente de Deus. Uma família que vive no campo, que colhe diariamente da natureza os privilégios da contemplação da natureza. Cristo pode nos dar tudo o que precisamos, mas o que Ele mais quer agora e hoje é que entreguemos nosso coração verdadeiramente a Ele. E Ele realizará aquilo que Ele prometeu, se assim somente cremos.